O próprio artigo 242 admite a citação de forma indireta através dos representantes legais do próprio réu, dizendo que poderá ser feita ou na pessoa do réu, ou na pessoa do representante legal ou do procurador do réu ou do executado. Então, também se viabiliza a citação não na pessoa do réu, mas por alguém que pela lei ou por um contrato tenha essa condição de ser citado em seu nome. Então, essa perspectiva nos dá a certeza de que a citação será válida se feita pessoalmente, mas também se feita indiretamente, desde que a pessoa que se cite de fato represente os interesses do executado, ou por conta de uma definição legal, ou por conta de alguma cláusula contratual que permita esta representação. O parágrafo 1º do 242 estabelece que, na ausência do citando, portanto, estando ausente aquele que se deve citar, a citação poderá ser feita na pessoa do seu mandatário, do seu administrador, do seu preposto ou do seu gerente, quando a ação se originar de atos praticados por essas pessoas. Portanto, é possível ter-se como válida uma citação se o próprio réu não estiver presente, estiver ausente, mas se autoriza que a citação seja feita em nome de quem o represente na condição de mandatário, ou seja, um contrato de mandato ou um contrato de gestão. Desde que a gente esteja se referindo a uma discussão judicial sobre alguma consequência de atos praticados por estas pessoas. Então, em via de regra, a citação é do réu, na pessoa do réu. A gente pode admitir que a citação seja indireta na pessoa do seu representante legal ou do seu mandatário, especificamente quando as questões envolvidas sejam relacionadas a atos praticados por essas outras pessoas que o parágrafo 1º elenca. No parágrafo 2º, há uma questão específica do locador. Quando o locador, que é aquele que aluga um imóvel para o inquilino, se ausenta, há uma preocupação, porque o inquilino fica sem ter essa comunicação com eventualmente alguém que será réu numa ação que envolva esta relação. Então disse aqui o parágrafo 2º, o locador que se ausentar do Brasil, sem dar ciência ao locatário desse seu destino, ele deve deixar no domicílio da locação um representante legal, portanto alguém, um procurador que possa falar em seu nome. Se isso não acontecer, o locador será considerado citado no endereço que ele tiver dado no contrato de locação. Portanto, será considerado válida a citação feita por aquele que estiver encarregado, por exemplo, de receber os aluguéis. Então o locador viajou e comunicou apenas ao inquilino que o aluguel deveria ser pago por João. Se o locador sai do país sem comunicar ao inquilino esta mudança de domicílio, o inquilino, portanto, a partir daquele instante, passa a se relacionar com esse cara a quem foi dada a atribuição de receber os aluguéis. Ele é, tecnicamente, o responsável pelo locador. E esse cara, portanto, será considerado o representante legal do locador. No parágrafo 3º, uma regra para os poderes públicos, né? União, Estados, Distrito Federal e município. Esses entes políticos serão representados pelos advogados públicos de acordo com as carreiras. A União é representada pela Advocacia Geral da União, os estados pela Procuradoria Geral e os municípios pelos seus procuradores, pelo Procurador-Geral. Então, esses entes políticos também têm suas representações legais, que são esses advogados públicos. Os relativamente incapazes, óbvio, os absolutamente incapazes são citados por seus representantes legais. Os relativamente incapazes, eles são citados em nome próprio, mas com a intervenção do seu representante. Então a citação do relativamente incapaz exige a presença do próprio incapaz no ato e concomitantemente daquele que o representa. A validade, portanto, exige a presença desses dois. O incapaz, porque ele tem essa capacidade, embora diminuída, e ela é integrada com a participação do seu representante legal. E por fim, as pessoas jurídicas, elas são representadas por aqueles que os estatutos estabelecem, lembrando que há uma teoria no direito, na jurisprudência brasileira, que é a teoria da aparência. É possível dar-se por válida a citação de uma pessoa jurídica
a quem aparentemente detém a administração. Portanto, essa aparência de que aquela pessoa é de fato o administrador da empresa permite se dar por válida a citação feita em seu nome.